Boa noite, pessoal. Como vocês estão nessa quarta-feira? Começando mais uma live aqui das Crônicas de Nárnia, leitura conjunta, O Cavalo e Seu Menino. E aí, estão me ouvindo bem? Estão me vendo? Boa noite, todos que estão entrando aí. Vamos começar hoje a nossa discussão sobre O Cavalo e Seu Menino, da nossa leitura conjunta das Crônicas de Nárnia. Estou muito empolgada porque esse é o meu livro favorito, gente. Depois de ler as duas primeiras crônicas, eu posso dizer que esse sempre vai estar na frente. E logo mais para trás, pro finalzinho da live, eu vou explicar o motivo. Esse livro, a gente não vai ver muito de Nárnia e nem muito de Aslan. Aslan vai aparecer mais pro final da história. E temos todo o motivo e todo o porquê de Lewis colocar isso no final da crônica. Então vamos falar sobre isso hoje. Você que tiver sua pergunta, seu comentário da leitura, quiser colocar depois aí, para logo no final da live a gente tá discutindo, respondendo as perguntas, tá bom? Como as outras leituras, as outras crônicas, essa crônica foi bem rápida de ler, porém, a primeira parte, os primeiros capítulos são mais arrastados, eu senti isso, diferente do Sobrinho do Mago e do Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa. O Cavalo e Seu Menino, eu achei que ele, no começo, ele tá explicando pra gente que estamos em outro lugar, que é lá na Colarmânia, não é no Reino de Nárnia, é em uma outra cidade, então o Reino de Nárnia fica pro norte e agora a gente tá na cidade ali de Colarmânia. Então a gente vai ver sobre o personagem Shasta, ele é um rapazinho aí, que a gente vai começar já a crônica sabendo que ele é um filho de pescador, né? Na verdade, ele é adotado, porque quando ele era criança, como a gente leu na história, Shasta ele foi encontrado por esse pescador na água, no mar. E aí, então, Shasta ele tá ali, passa alguns anos com esse pescador, porém ele não tem nenhum carinho, ele não recebe nada assim afetivo desse pescador. Então Shasta ele trabalha para esse homem e na verdade Shasta não tem uma vida muito boa. Então a gente vê que Shasta ele é um menino simples, ele é um menino humilde e a gente vai saber que vai chegar ali um homem da Colarmânia, um aristocrata, e ele vai querer comprar Shasta, ele vai querer dar uma oferta pro pescador para que Shasta viesse ser dele. Então ele vai tentar ali comprar. E Shasta ele vai ouvir a conversa do seu pai, que havia criado ele ali. E então Shasta ele vai pegar aquela oportunidade para ele fugir, porque então ele estava vendo que ele não era importante para esse homem que havia criado ele. Então esse homem queria sim vender ele. Então Shasta ele vê essa oportunidade dele fugir de uma vez daquele lugar e então pro norte, que o lugar que ele tanto sempre sonhava, o que tinha ali depois daquelas colinas que ele sempre olhava. Então a gente vai ver que Shasta ele conhece o cavalo, que é o Bree. Ele é um cavalo que ele é falante, ele é de Nárnia, porém ele estava ali sobre ali o jugo daquele Tarkaan, que era um dos aristocratas da Colarmânia. Então a gente vai ver que Bree ele é um cavalo falante, então ele fala ali com Shasta. E então no momento Shasta ele se surpreende porque ele nunca tinha visto um animal falante, e aí ele olha e fala assim, você fala? E então eles ali planejam uma fuga e ali então eles partem nessa aventura para chegar até Nárnia. Então a gente vai ver que Bree, esse cavalo, ele tem ali um certo ar de... ele é orgulhoso, vamos dizer assim. Ele é um cavalo orgulhoso, diferente de Shasta, que é ali um menino humilde. Então a gente vê esse contraste de
um cavalo orgulhoso e tendo ali o seu cavaleiro, vamos dizer assim, Shasta, um rapaz mais humilde. Então a gente vai ver que no decorrer dessa jornada eles vão encontrar mais. A gente vai ver duas personagens que vai entrar aí na vida deles, que é a Aravis, que é uma menina, que ela é princesa da Colarmânia e ela tá fugindo ali de um casamento arranjado. Então, tem também uma égua que ela é também de Nárnia, ela também é uma égua que fala. Então a gente vai ver esses 4 personagens aí e a gente vai ver também esse contraste de diferença, porque a Aravis, ela é uma menina orgulhosa, diferente de Shasta. E aí então a gente vai ver que a égua, que é a Win, ela é muito humilde, assim também como Shasta, diferente de Bri, que é o cavalo de Shasta. Então a gente vai ver aí esse contraste, C.S. Lewis ele coloca isso na história, já para nós identificar os temas centrais da crônica. E eu marquei aqui os assuntos, os temas centrais desta crônica é humildade e orgulho. Lógico que a crônica vai citar outros temas, outras reflexões no decorrer da história, a gente vai ver, e eu vou pontuar aqui com vocês nessa live, porém, o assunto, assim, ápice do livro, da história dessa crônica é o orgulho e a humildade. Então a gente vai ver esse contraste aí dos cavalos e dos seus ali companheiros, né, que vai estar nessa jornada. Então eles vão partir aí nessa jornada. E eu gostei muito, gente, porque C.S. Lewis, ele vai colocar ele vai retratar o Oriente ao descrever a Colarmânia pra gente, e o Oriente Médio. E C.S. Lewis nunca tinha ido ao Oriente Médio, e ele se inspirou nos livros árabes que ele tinha, os livros árabes que ele tinha lido, o material que ele tinha, ele colocou ali nas descrições da Colarmânia. Então a gente vai ver muito interessante isso, que ele coloca aí a descrição da Colarmânia como se fosse lá um lugar árabe mesmo, e a gente vai ver que C.S. Lewis, por não ter ido lá no Oriente Médio, ele então vai usar dos seus livros, dos seus materiais. Tem um livro que ele se inspirou, 1001 Noites, então vai se inspirar nesse livro também para descrever a Colarmânia. Então isso é muito legal da gente entender. Vamos para a dedicatória. A dedicatória dessa crônica, eu fui pesquisar, como sempre, né? E aqui a gente temos a dedicatória, logo no início, que vai falar que é para o David e Douglas Grisham. E eu fui ver quem que eram essas duas pessoas, e eram afilhados do C.S. Lewis, né? Na verdade, eram filhos da Joy. Joy foi a mulher que C.S. Lewis conheceu e se casaram. Então, esses dois meninos, eles tiveram C.S. Lewis ali como padrasto, como pai. Então, C.S. Lewis dedicou essa crônica para esses dois meninos. Eles tinham aí na faixa de 12 a 13 anos de idade quando C.S. Lewis conhece Joy. Então, a gente sabe, quem conhece a biografia do Lewis, sabe que Joy, ela morre, né? Muito cedo, em 1960, através de um câncer. E então, os meninos ficam ali com o Lewis, até a morte do Lewis também. Então, a gente vai ver que essa crônica foi dedicada a esses dois meninos, David e Douglas. Gente, eu marquei muita coisa nessa crônica, porque é maravilhosa. Como eu falei pra vocês, continua sendo a minha favorita. E por questões assim, a gente vê que esse livro tem uma grande sacada muito legal. A gente já conhece os reis de Nárnia, que é Edmundo, Lúcia, Susana e Pedro. Então, a gente termina o Leão Feiticeiro Guarda-Roupa com eles retornando para Londres, e depois de já anos deles terem reinado lá em Nárnia. Então foi como se nada, a gente não estava sabendo de nada sobre esse reinado. Porém, aqui nessa história, que nos é contada sobre a história de Shasta, a gente vai ver que quem está reinando em Nárnia, sim, são os reis Edmundo, Pedro, Susana e Lúcia. Então eu achei muito legal, e eu achei uma sacada muito estratégica de C.S. Lewis de colocar nesse livro, porque a gente vai ver, mesmo em segundo plano ali, os reis e as rainhas de Nárnia tendo ali batalhas para enfrentar, tendo ali preocupações do reinado. Então é muito legal, muito interessante a gente ver eles já adultos reinando aqui nessa história
que a gente vai mais pra frente sabendo e Lewis ele vai colocando pra gente. Então, deixa eu ver aqui que eu queria falar com vocês, que eu marquei. A gente vai ver sobre a coragem, né, de Shasta, porque ele é um menino que ele não conhece nada além do lugar onde ele viveu, e eles estão lá pra ir nessa aventura, pra sair da Colarmânia. Então eles vão ter que enfrentar ali a cidade de Tashban e depois enfrentar o deserto, chegar na Arquelândia e depois chegar em Nárnia. Então eles tinham ali um grande percurso para fazer. A gente leu, a gente viu que aconteceu muitas coisas que distanciaram eles do foco, mas porque tinham um propósito e, como sempre, tudo trouxe um ensinamento para eles. E eu vi que o personagem Shasta, ele cresce muito nessa construção que Lewis lhe coloca nessa crônica. Porque Shasta, ele é inocente, ele é humilde, ele é simples. E ele, de repente, se depara com um cavalo orgulhoso. Ele se depara com Aravis, que é a menina que tá junto com eles. E ela também é uma menina orgulhosa. Porém, a gente vê a Win, que é a égua, muito sensata, muito prudente. Uma égua que era ali de Nárnia, porém ela era humilde. Diferente do cavalo, que era o Bree. Então a gente vai ver que Shasta, em um determinado momento, ele vai enfrentar ali o leão que vai aparecer. A gente vê vários relances de leões na história. E ao ler pela primeira vez, a gente não entende. Eu li pela segunda vez e eu ainda fiquei meio perdida, porque eu li há 5 anos atrás. Então não lembrava muito dessa parte. E eu ficava perguntando, mas esses leões que estão atrás deles, o que será que esses leões querem? E eu não lembrava muito bem da parte desses leões que aparecem. Então a gente vai ver que no início da jornada os leões aparecem e então faz com que Shasta ele vê ali a Aravis junto com a Bree, junto com a Win, e eles vão então juntos. Eles acabam se conhecendo por causa dos leões que estavam ali perseguindo eles. Então eles acabam se esbarrando e vão continuando a jornada juntos. E mais pra frente a gente vai ver que o leão vai voltar novamente e vai ali pra cima da égua, Win, e da Aravis. E Shasta, ele mesmo sabendo que ele nada podia fazer, ele vai e enfrenta o leão. Ele fala pro leão ir embora e ele grita ali com o leão. Então a gente vê que a coragem de Shasta e a gente vê que a nobreza dele em proteger ali os seus amigos. E a gente vê ali que ele não tinha como enfrentar aquele leão, porém ele foi corajoso nesse momento. E é uma sacada que Lewis ele sempre coloca sobre a questão da coragem, né? Coragem, querido coração. Então é muito legal a gente perceber esses relances nas crônicas também, não só apenas em Um Leão, Feiticeiro e Guarda-Roupa e A Viagem do Peregrino, mas também em quase todas as crônicas vai ter também sobre coragem. E a gente vai ver que muitos falam que o Cavalo e seu Menino não é uma história favorita de todos, porque demora muito para engrenar. Eu achei assim, gente, os primeiros capítulos são mais arrastados, porém chega um determinado capítulo que a leitura ela vai. E começa a vir tantas coisas que você fica animado para saber o que vai acontecer. Então tem tantas reviravoltas, eles ficam presos na corte. Shasta, como a gente leu, ele vai ser confundido com o príncipe, que é o Corin. Então a gente vai já tendo essa sacada. Quem que é o príncipe Corin? Por que estão confundindo Shasta com esse príncipe? Porque eles tinham a mesma idade, eram idênticos, então a gente já fica aquela pulguinha atrás da orelha. Meu Deus, o que tá acontecendo? Então, quem lê pela primeira vez é uma experiência maravilhosa, principalmente quando chega no final e vê tudo o que Aslan ele fala pra Shasta ali no final do encontro. Então é muito legal, porque a história toda vai falar muito sobre os 4 principais personagens. Então, a gente não vai ver muito sobre Aslan. E eu acho que a questão é que muita gente não gosta tanto dessa crônica é porque a gente não vê tanto de Nárnia, a gente não vê tanto de Aslan. E é aquilo,
Nárnia é aquela cidade, é aquele lugar mágico, é aquele país maravilhoso, onde tudo é vivo, onde tudo fala, é onde tem Aslan, que é ali o rei, o senhor de todos, que é bondoso, que ali tá ali pra ajudar quando entrarem em perigo. Então a gente não tem tanto disso, essa magia toda nesse livro. A gente vê muita questão do sofrimento também. A gente vê que Shasta ele sempre teve uma vida sofrida. Então a gente vê que não é tudo aquilo, ai, que coisas, mil e umas maravilhas. A gente não vai ver isso aqui. Lógico que também tem outras questões do mal, do pecado, em outras crônicas que a gente leu, que é o Sobrinho do Mago, Leão, o Feiticeiro, o Guarda-Roupa. Porém, muita gente vê essas questões, mas a magia que há em Nárnia, a terra de Nárnia, dá aquele ânimo, dá aquele up pra pessoa ficar ali na leitura e não conseguir parar de ler e se tornar as leituras favoritas, porque se passa ali em Nárnia. E eu sim gosto dessa sensação de magia, dessa sensação de ter Aslan ali por perto. Porém, essa crônica, ela tem ali o trabalhar de Aslan, mas assim, nas entrelinhas, é um trabalhar que a gente não consegue ver de imediato. Então é como se, tipo, na nossa vida hoje, é como se Deus ele estivesse trabalhando em nossa vida e a gente muitas das vezes não vê, como se Deus estivesse no silêncio. E era o que Aslan ele estava aqui nessa crônica. É uma crônica silenciosa. Aslan estava trabalhando por trás da vida de Shasta, porém Shasta não compreendia, Shasta não sabia. E nós, caros leitores, vendo a princípio, também a gente vai ter essa noção só no final dos primeiros capítulos, dos últimos capítulos, onde Aslan ele vai encontrar Shasta e vai dizer: eu que tava ali com você, eu que fiz isso, eu que fiz aquilo. Então a gente vai ver essa grande sacada só nos últimos capítulos e é por isso que eu falo, quando chega em certos capítulos eu já me desmancho toda, porque é sim, pra mim, uma crônica maravilhosa. Tem um comentário aqui, deixa eu ver. Que colocaram. Eu já achei mais rápido do que o Leão, o Feiticeiro e o Guarda-Roupa. Sim, tem gente que também tem essa percepção da aventura, que eu acho que é umas reviravoltas maravilhosas que acontece e a gente vai tendo noção de tudo aquilo que Lewis ele tá colocando na história. É como se fosse vários caminhos que fossem colocados diante de nós e no final vai apenas para uma direção. Vai apenas, todos esses caminhos vão em um só caminho. Então é maravilhoso quando o Lewis ele fecha tudo bem fechado no final e você lê e você fala: uau, que incrível, que maravilhoso. Deixa eu ver aqui o que mais que eu marquei para falar com vocês. Ó, tem a questão também de Shasta ele obter a identidade dele, né? A gente sabe que Shasta ele tá ali naquela coisa, quem eu sou. Eu não sou filho daquele homem que me criou, que eu trabalhava para ele, para aquele pescador. Então ele tá indo rumo a Nárnia e ele não sabe quem ele é, de onde que ele veio, quem são os pais dele. Então a gente vai ver que ele tá em busca da identidade dele e ele sem saber, ele tá assim a caminho de encontrar a identidade dele. E é interessante que ele encontra a identidade dele no final das páginas da crônica. Porém, ele só vai encontrar essa identidade depois que ele conhece de fato quem Aslan é. E eu queria ler com vocês aqui esse momento que pra mim é a parte mais linda do livro, da crônica. Vai estar lá na página 262, a minha versão, como eu já mostrei pra vocês, é essa, volume único. E eu vou ler aqui pra vocês, tá? A parte que Shasta ele se encontra com Aslan. E vai dizer assim, ó. Essa parte também eu vou ler, gente, que é a parte que ele meio que explode, sabe? Ele tá todo angustiado e aí ele fala: por que as coisas dão errado só pra mim? E ele vai falando, né? Sempre aconteceu isso, eu não consegui fazer isso. E ele tá ali já farto já da vida dele e ele começa a questionar e é por isso que Aslan, ele vem ao encontro dele. Aí ele vai dizer: devo ser o cara mais desgraçado de todo mundo. E então ele teve tanta pena de si mesmo que ele começa a chorar
as lágrimas começam a deslizar pelo seu rosto. E então, ele tem um susto e aqui vai falar: alguém ou alguma coisa caminhava ao seu lado. Nas trevas não podia ver nada. E a coisa ou pessoa ia tão silenciosamente que ele mal podia ouvir suas pisadas. Aí mais para baixo vai dizer: o fato é que sentiu o hálito quente desse longo suspiro na sua mão direita. Então ele pergunta: quem é você? E alguém responde: alguém que esperava por sua voz. O tom não era alto, mas amplo e profundo. Aí ele começa a questionar, né? Mas quem será que é ele? E aí ele vai dizer, de novo, o Shasta vai dizer: por que você está aqui? Ele começa a ficar com medo, ele acha que é algum espírito mal, alguma coisa assim. Aí ele vai dizer: você não é uma coisa morta, vai embora, por favor. Nunca lhe fiz mal. Aí ele vai dizer: sou o sujeito mais desgraçado do mundo. Aí o Aslan vai dizer: morto não respira assim. Pode me contar as suas tristezas, rapaz. Gente, essa parte é linda. E aí, ele vai dizer: eu sou o leão. E aí, Shasta, ele vai se indagar e aí a voz vai continuar dizendo: fui eu o leão que o forçou a encontrar-se com Aravis. Fui eu o gato que o consolou na casa dos mortos. Fui eu o leão que espantou os chacais para que você dormisse. Fui eu o leão que assustou os cavalos a fim de que chegassem a tempo de avisar o rei Luna. E fui eu o leão que empurrou para a praia a canoa em que você dormia, uma criança quase morta, para que um homem, acordado à meia-noite, o acolhesse. E aí ele vai dizer: quem é você? Aí ele vai dizer: eu mesmo, respondeu a voz, com uma enotação tão profunda que a terra estremeceu. E de novo: eu mesmo, com um murmúrio tão suave que mal se podia perceber. E parecia, no entanto, que esse murmúrio agitava toda a folhagem à volta. Então, aqui a gente vai ver que Lewis, ele coloca uma cena trinitária. Porque Shasta vai dizer: quem é você? E aí Aslan vai dizer: eu sou o leão. Então a gente vê aqui como se tivesse a trindade, como se Lewis ele tivesse colocado a trindade aqui. E aí ele vai dizer: eu sou o leão, que é ali a tipificação de Jesus Cristo. E aí, de novo, ele vai dizer: quem é você? Aí ele vai dizer: eu mesmo, como se fosse uma voz tão profunda que a terra estremeceu, ou seja, seria o próprio Pai falando. E depois ele vai dizer: eu mesmo, como um murmúrio. Então, como se fosse o Espírito Santo, que é o nosso Consolador, falando. Então, eu achei essa parte muito linda, porque Shasta ele vai realmente ter esse encontro com Aslan, e a gente vai ver a grande sacada da história, porque C.S. Lewis ele fala que essa crônica é como se fosse a conversão de um pagão, a conversão de um gentil, vamos dizer assim. Porque se passa longe de Nárnia, Shasta não era um narniano, então a gente vê que Aslan estava ali em busca também de outros povos que fossem de outros lugares também. Por isso tem essa grande sacada de a conversão de um pagão ou de um gentil, como Lewis ele escreveu depois de ter já publicado essa crônica. Então a gente vê que Shasta ele descobre quem de fato Aslan é, e depois ele percebe que é o leão que estava ali em todo momento na sua jornada. Então coisas aconteceram que ele se perguntava: mas por que isso está acontecendo comigo? Mas tinha um propósito, tinha um motivo, que era Aslan trabalhando na vida de Shasta, mesmo ele não compreendendo, mesmo ele não entendendo. E é assim também na nossa vida, né, gente? Muitas vezes a gente passa por tantas coisas que a gente se pergunta: mas por que estou vivendo isso? Por que estou passando isso? Mas Deus sabe de todas as coisas, Deus está conosco em todo momento, mesmo que aos nossos olhos Deus esteja calado, Deus esteja em silêncio, mas em um momento certo o Senhor ele vai vir com socorro, vai vir com sua presença para nos acalmar, como houve ali também com Shasta. É interessante que quando Shasta ele tá lá na Casa dos Mortos, né, que era tipo um cemitério onde eles tinham combinado em se encontrar para ir para Nárnia, Shasta ele se depara lá sozinho. Quem leu já sabe. E aí, então, ele ouve o barulho dos chacais, ouve ali alguns barulhos de rosnado de leão, e ele fica com medo. Então, Aslan ele não aparece para Shasta nesse momento como um leão, mas sim como um gato, como ele falou: fui eu
o gato que tava ali com você. Então, eu fiquei me perguntando, mas por que Aslan se fez como um gato pra ficar ali com Shasta? Porque se talvez viesse como um leão, Shasta teria ficado com medo, sabiamente, de noite no cemitério, sozinho. E então ele talvez sairia correndo, não sei. E ali veio mesmo como um conforto para Shasta. Veio ali com aquele gatinho para que viesse acalmar a Shasta, para saber que ele não estava sozinho. Então é interessante que depois, nesse encontro, Shasta ele tá ali na missão de chegar até Arquelândia. E ele tá sozinho, com outro cavalo. E então, ele tá passando por um desfiladeiro, que depois ele vai ver que ele passou por esse desfiladeiro e ele vai dizer: se não fosse o leão que se apresentou a mim, tivesse comigo, talvez eu teria caído no precipício abaixo. Então, naquele momento, sim, era o momento que Aslan, ele ia aparecer de forma de leão para tanto proteger Shasta daquele lugar, tanto para também se apresentar e se manifestar a Shasta e houver então ali a conversão de Shasta. Então a gente vê que depois que Shasta ele entende quem Aslan é, ele tem ali a sua identidade concreta, ele sabe então depois quem ele é. Isso é muito importante também olhando para nossas vidas, que a gente só vamos ter a nossa identidade, saber quem nós somos, de fato, quando nós conhecemos a Cristo, quando nós conhecemos a Deus, quando nós conhecemos o Espírito Santo. Então isso é muito legal que ele colocou aqui, de uma forma que muitos até leem passa desapercebido. Então é uma coisa maravilhosa essa parte que Aslan ele se encontra com Shasta. Para mim é a parte mais bonita de toda a crônica. E a gente descobre então, né, gente, que por que Shasta foi confundido com o príncipe Corin, porque a gente vai saber lá no final que Shasta é o príncipe que foi raptado quando era pequeno. Então a gente vai ver que Shasta, ele é um dos príncipes lá da Arquelândia, junto com seu irmão, e o nome dele de verdade é Cor. Então é Cor e Corin. E então ele era o primogênito e seria por direito dele o trono. E é bonito porque Aslan vê que Shasta, ele é um jovem que ele não tem a soberba, o orgulho em seu coração. É interessante que quando ele descobre que ele vai reinar no lugar do seu pai, ele fica preocupado, até ele fala: não vim aqui para pegar o trono de ninguém, não vim aqui para pegar o trono do meu irmão, que ele descobre que ele tem esse irmão gêmeo. E aí o rei de Arquelândia, que é o rei Luna, vai olhar e vai dizer: não, mas você tem o direito porque você foi o primogênito. Então a gente vê que Shasta em nenhum momento ele se engrandece, ele quer ser mais do que alguém. Pelo contrário, naquele momento onde ele enfrenta o leão na jornada, que era o próprio Aslan, a gente vê que a verdadeira nobreza ela é sacrificial. Então a gente vê que ele ia se sacrificar pela Aravis, pela Win, então pelo próprio Bri, que foi o cavalo que foi lá para Ribanceira Abaixo e nem olhou para trás. E depois o Bri ele se sente mal porque ele, sendo um cavalo de guerra, ele deixou todo mundo para trás e foi embora com medo. E Shasta, ele foi para cima do leão, para enfrentar o leão. Então a gente vê que a diferença do orgulho de Bri e a diferença também da humildade de Shasta. Então eu acho que o que pega mais nessa crônica é realmente sobre isso, sobre o orgulho e sobre a humildade. A gente vai ver que temos também questões com o cavalo, que a gente vai sempre ver a Egwene dando sempre um sermão de moral, bem humildemente, para abrir em toda a crônica. E eu marquei algumas coisas aqui e eu vou ler com vocês, para vocês. Tem uma parte que eles precisam se camuflar, né? Se disfarçar para passar lá na cidade de Colarmânia, sem com que fosse chamar muita atenção. E o Bri era um cavalo de guerra, um cavalo de porte grande, um cavalo muito bonito. E aí ele fala: nossa, mesmo eu me melando na lama, mesmo eu usando
coisas horríveis em cima de mim. Não vão pensar que eu sou um cavalo de pessoas simples, não vão pensar que eu sou um cavalo que tô aqui servindo a Colarmânia, mas vão pensar logo que eu sou um cavalo de guerra, que eu sou um cavalo importante. E ali tem a ideia, então, as crianças de cortar a cauda dele. E aí ele vai dizer, já imaginou como seria desagradável chegar a Nárnia nessas condições? Aí a Win vai dizer, né? Vai dizer, bem, respondeu Win, com humildade. Aí tá entre parênteses. Era uma égua muito sensata. O importante mesmo é chegar a Nárnia. Então, não importava como a gente vai chegar em Nárnia, mas o importante é chegar em Nárnia. E aí, mais pra frente, a gente vai ver que Aslan, ele aparece também para Bree. Então, a imagem que Bree ele tinha de Aslan é totalmente errônea, porque Bree ele achava que Aslan não era um animal como eles, era algo diferente. E isso é interessante, que como o Lewis ele coloca isso nessa passagem, porque Bree ele vai dizer, Aslan não é um leão, ele é como um leão, mas na verdade ele não é um leão. Ele não pode ser um leão, um animal como a gente. E foi interessante porque eu pude refletir, porque muitos que ouviram dizer que Cristo, ele veio à Terra como um humano, como um de nós, e foi servo sofredor, ele foi das pessoas que mais sofreram, né, nessa Terra. É até difícil de compreender por que um Deus todo-poderoso iria se fazer em forma humana, ia ter as mesmas dores que nós, ia sofrer. E ali também o Bree ele vai dizer, Aslan não é um leão como animal como a gente. Então é legal essa relação dessa parte. E Aslan então ele se apresenta para eles. E a Win, ela humildemente, né, ela fala, olha, se você quiser me devorar, pode me devorar, mas não, que eu prefiro ser devorado por você do que qualquer outro animal. Então a gente vê que Aslan ele vai e fala assim pra ela, ô minha querida, você com sua humildade, ele vai ali trazer as palavras de conforto para a Win, dizendo quão importante ela foi em questão de ser humilde, de questão de saber quem ela é, e mesmo não deixar isso trazer orgulho para ela, porque ela era um cavalo de Nárnia. Então Bree, ele vai ter esse encontro com Aslan e ele vai ficar embasbacado. Nossa, como que pode Aslan ser um leão? Então, nesse momento, Aslan ele fala pra ele, né? Deixe de ser um cavalo burro. E eu até marquei aqui, deixa eu ver se eu acho. Pra me ler pra vocês, que é uma parte bem legal. Vou ver se eu acho aqui, gente. Eu deixei separado, eu acho que eu acabei desmarcando. Aqui, ó. Ele vai dizer, Bree, meu pobre, meu orgulhoso e assustado cavalo. Chegue perto de mim, mais perto, filho. Não ouse não ousar. Toque-me. Aqui estão as minhas patas, aqui está a minha cauda, aqui estão as minhas suíças. Sou um verdadeiro animal. E Aslan disse Bree com a voz estremecida. Acho que sou um estúpido. Aí Aslan vai falar, feliz o cavalo que sabe disso ainda na juventude. Ou o humano. Chegue mais perto, Árvores, minha filha. Veja, minhas patas são de veludo, não precisa temer. Então a gente vê que ele vai para o cavalo Bree e para Árvores, que eram ali os dois personagens mais orgulhosos, diferente de Shasta e diferente de Win, da égua. Então a gente vê que eles alcançam a redenção deles, eles reconhecem que eles eram orgulhosos, eles passam a pensar diferente, a agir diferente. E a gente vê nessa história que tem aquele príncipe, o Rabadash, que é lá da Calormânia, que no final a gente vai ver que ele foi capturado na guerra. Tem toda uma trama. Que, gente, eu tô pulando tanta parte
que é muita coisa que acontece nessa crônica. E a gente vê que tem ali a guerra que acontece, e aí Rabadash, ele é preso, capturado, e então pelo rei Luna e pelo rei Edmundo, o rei Pedro, e acontece o quê? Eles, com misericórdia, eles vão ali deixar ele apenas preso e vai dizer, ó, a gente não quer fazer mal pra você, a gente não quer te matar. E ali ele continua com seu orgulho, ele continua não se submetendo ao castigo que ele teria por tentar destruir ali a Arquelândia, por tentar destruir e tomar Nárnia. Então a gente vê que tem esse personagem também que é muito orgulhoso e ele não quer saber, e ali Aslan se apresenta para ele também e ele não quer saber das misericórdias de ninguém. Ele não seria mandado por ninguém. Então a gente vê que ele no final ele se torna um asno, de fato ele é transformado em um burro. Então a gente vê que tem jeito para pessoas orgulhosas, para as pessoas que precisam mudar esse jeito, que foi o caso de Bri, que foi o caso da Arves, que eles mudaram de fato. E porém tem ali, né, o abatimento daqueles que mesmo conhecendo Aslan, mesmo tendo misericórdia, eles não se dobram, eles não querem aceitar e eles, né, querem ser exaltados a todo custo. E como a palavra do Senhor nos diz, né, que Deus ele abate os soberbos. Então tem essa parte aí que Lewis ele coloca no final como uma lição de moral, que ali aquele príncipe ele se tornou um burro e foi ridicularizado depois que ele chega lá na terra dele, lá na Colarmânia. Então, gente, foram vários pontos maravilhosos que eu poderia aqui ficar falando com vocês sobre essa história, sobre essa crônica. Pra mim, é sim a melhor história até agora. Mesmo não tendo aquela magia da Terra de Nárnia, mesmo não tendo aparições de Aslan, como tem nas outras demais crônicas, mas a gente vê que Aslan ele sempre esteve na história de Shasta, nessa aventura que Shasta ele teve que enfrentar para chegar até Nárnia. Então a gente vê que Aslan ele sempre estava trabalhando na vida dele, nos bastidores. Então, para mim, foi a melhor sacada dessa história toda. Foi depois trazer essa reflexão de Lewis colocar que sempre Aslan estava ali com Shasta, mesmo que ele não tinha conhecimento de quem era Aslan, do que estava acontecendo na vida dele, por que ele estava sofrendo tanto. E a gente termina essa história com o coração muito quentinho, a gente termina a história aliviado, sabe? Quando você passa por todos aqueles tormentos, por todas aquelas reviravoltas, e você respira e você fala, nossa, uau, que fim de crônica maravilhoso. Foi o que eu senti. Então, foi pra mim a crônica mais especial até agora. As outras também foram maravilhosas, mas essa daqui tá em primeiro lugar. Quando eu li a primeira vez também, gente, O Cavalo Feminino foi a minha crônica favorita de todas as 7 crônicas. E ela permanece ainda sendo a melhor. Então a gente vê que Shasta, Cor agora, que é o príncipe, ele vai reinar depois. Ele e Arves vão se casar quando eles tiverem aí uma certa idade. E aí vai ter o filho deles. A gente vai ver o Sr. Túmenos também nessa história, né? Ele tá bem mais velho. Então a gente vai vendo, gente, tudo o que vai acontecer. E o reinado de Susana, Pedro, Edmundo e Lúcia continua ali na paz depois que eles passam por esses tormentos, essas guerras. Então é maravilhoso a gente poder entender mais desse universo nas outras regiões. Então a gente só tinha visto Nárnia, só a Terra de Nárnia. E agora Lewis ele apresenta pra gente, dentro desse universo, outros lugares, vamos colocar cidades, né? Que foi ali a Colarmânia, Tashbaan e Arquelândia, que é antes de Nárnia, e Nárnia rumo ao norte. Então a gente pôde compreender mais. Eu quero comprar um mapa, gente, das Crônicas de Nárnia pra colocar aqui. E pra mim também ter essa noção. Nos primeiros capítulos, eu acho que tem uma parte dessa crônica que mostra mais ou menos como que era. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que deu pra gente ter uma noção, porque tem aquele grande deserto, que depois da Colarmânia
chega até Arquelândia e vai pra Nárnia. Ai, deixa eu ver se eu acho pra mostrar pra vocês. Aqui, ó. A gente tem o deserto, o grande deserto. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tem o grande deserto. Aí tem Arquelândia aqui em cima. Aí tem Tashbaan aqui embaixo. Não sei se vocês vão conseguir localizar. Mas aí tem esse pequeno mapazinho onde a gente consegue distinguir mais ou menos como que são as coisas. Então, eu achei que essa crônica, gente, ensinou muito, muito mesmo, em vários aspectos, sobre coragem, a conversão de um pagão, vamos dizer assim, Deus trabalhando no silêncio, sobre ali a humildade e o orgulho. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha colinha. Se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem comentar aí, podem ficar à vontade. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha que falar. Eu já vou liberar lá no Clube de Leitura, que é nosso grupo lá no Telegram, o cronograma da próxima crônica. Vamos começar já nossa próxima crônica, Príncipe Caspian, gente. Enfim, vamos ler Príncipe Caspian, nossa quarta crônica aí que leremos junto, leitura conjunta. Se você quer participar conosco, vai lá. Tem o link na minha bio, e vou deixar aqui também nos comentários, para vocês lerem conosco Príncipe Caspian, a próxima crônica. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a todos vocês que participaram da live. A live vai ficar salva para quem não conseguiu assistir, para quem não conseguiu vir aqui assistir hoje ao vivo, então eu vou deixar salvo aqui e vou também postar lá no meu canal no YouTube, tá bom? Muito obrigada por todos vocês que ficaram esses momentos aqui comigo. Foi uma leitura maravilhosa e volto a dizer, minha crônica favorita, Cavalo e seu Menino, maravilhoso. Um grande beijo pra vocês. Tchauzinho.